mas eu quero fazer só uma pergunta. Como que você briga com alguém que você não acredita? Nesse ambiente de um turbilhão de coisas, eu falava com Deus, eu falava, não, você não pode existir, cara. Você não pode existir. Eu evitava olhar para o céu, porque eu não queria conceber que Deus existia. Porque eu olhava e falava assim, se ele existisse, as coisas que aconteceram comigo não teriam acontecido. As dificuldades que eu passei, eu não teria passado. Porque se ele existe e ele é bom, ele está sendo sádico comigo. Cara, eu passei por algo parecido quando a minha mãe faleceu. Eu também fui para esse lugar de, cara, eu não acredito nesse Deus, esse Deus dos meus pais, eu não acredito. E aí um dia eu fui falar com um amigo, que hoje é pastor Jacques, e ele falou assim, Negão, você não tá bem, cara. O que aconteceu? Eu falei, cara, eu não acredito mais nesse seu Deus, no Deus dos meus pais. Não faz sentido. Essa noite eu discuti a noite toda com ele e tal. Eu continuei falando porque aconteceu isso, porque aconteceu aquilo. Como que um Deus pode fazer isso? Deixar com que isso aconteça. Ele falou, tá, eu entendi tudo que você falou, mas eu quero fazer só uma pergunta. Como que você briga com alguém que você não acredita? Meu Deus. E eu falei, uau, fui embora pensando nisso. Eu falei, realmente, né? Não tem como brigar com Deus, que, pô, eu sou ateu, mas eu não acredito num Deus que eu fico brigando, tipo, a noite toda. Como Sim. assim? E, cara, sobre isso, sobre deserto, eu tenho algo que eu carrego comigo, que, assim, toda vez que Deus leva alguém pro deserto, é porque no deserto tem sarça que queima. Sim. E aí a gente até conhece ele, a gente já ouviu falar, a gente tal, mas ele quer levar a gente pra ouvir a voz dele, sabe? Sim. E a gente vai ouvir quando a sarça queima, quando a gente percebe algo diferente, quando ele fala, ué, mas não tá queimando. Queima, tem fogo, mas não tá queimando. É quando ele se apresenta como um Deus que carrega um fogo que não consome, mas muitas vezes consola, Glória a Deus. saca? E aí eu falei, nossa, mano, é sobre isso. E aí você falando, na hora veio falando sobre deserto, eu falei, mano, é sobre isso. E muitas vezes a gente não para pra olhar isso, né? Quando a gente tá no deserto. A gente só fica se perguntando por quê, né? Por que comigo? Por que tá acontecendo e tal? E, cara, Deus tá falando, não, é porque eu quero que você me conheça. Sim. Não, talvez uma face apenas, mas eu quero que você me conheça face a face. Esse ambiente, ele é tão especial que a pessoa que coloca esse questionamento, depois que ela vence esse questionamento, eu costumo dizer que essa pessoa, se ela se mantiver firme, ela vai entrar em um profundo com Deus. Ela vai entrar numa vertente de. Porque você já não duvida mais se ele existe ou não. Você já Exato. sabe Você que ele já existe. passou dessa Você já fase. passou dessa fase. Eu sempre brinquei isso com meus amigos. Eu falo, nossa, mano, você é muito. Você tem uma fé muito grande e tal. Você acredita demais. Eu falei, mano, é porque pra mim Deus já não é uma questão de fé, mano, é uma questão de fato. Exato. Pra mim é um Exato. fato. Já não consigo mais questionar, porque eu já passei por essa fase. Nossa, animal. Uau, é isso aí. Nossa, é. Desculpa, eu tô cortando. Eu sou terrível. Eu vou melhorar. Imagina. É, nesse ambiente, cara, só pra poder contextualizar, bom, Sim, falou que sim. era ateu. E aí, e E agora? O que agora, né? aconteceu? Eu vi uma postagem de um amigo meu, Mike Barbosa, inclusive se estiver nos vendo, um abraço, saudades, mora lá no Rio de Janeiro. Eu vi uma postagem dele e isso mudou minha percepção sobre Deus. Uau. Era uma postagem no Facebook de uma pessoa com um círculo na cara escrito ateu. E a pessoa tinha um balãozinho falando, Deus não existe. E um outro ser humano do outro lado falando, mas por que você acha que Deus não existe? No quadro seguinte, ela puxa o, o pano que está sobre esse rosto e está escrito, porque Deus não me deu o que eu queria. Aí ele Uau. fecha e fala, ah tá. Aquilo bateu tão forte dentro de mim, tão Uau. forte. E a primeira. é, eu, eu costumo dizer que Felca, o eu que te aceitei a levou. Cristo, o Cristo que eu ouvia falar. Depois eu passei a entender quem era Deus, porque eu passei a entender que ele existia. Então, se eu sei que ele existe, opa, então eu sei que existe a personificação de quem Deus é. E a partir daí eu comecei a falar, não, beleza, então Deus existe. Porque eu sempre fui um cara lógico, um cara racional. Apesar de ser fiz humanas, mas agora eu tô cursando economia, mas eu fiz humanas e eu era esse cara. Totalmente racional, totalmente lógico. Um mais um são dois. Se Deus existe, se ele é bom, não pode ter criança sofrendo. E aí, de repente, eu entendo que Deus existe. E isso começou a me levar para mais próximo do meu chamado. Que eu falei, poxa, se Deus existe,
então talvez exista um propósito para mim. Sim. Porque nesse ambiente que eu estava transicionando do sou ateu, falando com Deus, que é ilógico, porque como é que eu posso falar sobre um Deus que não existe conversando com ele? Então eu disse para Deus, se eu tenho algum propósito ainda, então me mostra, me ajuda a vencer. Se eu não tenho, então me mata. Porque eu não quero viver sem saber se eu tenho um propósito de fato ou não, porque desde a minha infância sempre queimou no meu coração que existia algo muito maior do que eu para que eu realizasse. Uau. Alguma coisa, eu sentia lá no fundo que alguma coisa ia acontecer comigo, alguma coisa ia acontecer com o que eu tinha para fazer, com o que Deus tinha confiado, com aquilo que Deus tinha trazido para minha mente, que ia impactar não só um tempo, mas uma geração. Uma geração. E eu falo muito sobre isso, inclusive a gente orou antes Sim. disso, falamos muito sobre esse ambiente. Mas eu sempre acreditei nisso e sempre pensei, eu devo ter delírio de grandeza. Eu devo pensar alguma coisa maior do que eu. Eu sou maluco, eu devo estar pirando, devo ser muito arrogante, deve ter muito ego dentro de mim. E eu sempre caminhei dentro desse ambiente. Só que avançando bastante na história, Deus começa a quebrar bastante disso do período que eu fico desempregado. E depois de ter passado no processo seletivo, eu fico em casa, já não estava mais indo na igreja, fiquei fora da igreja por questões pessoais. E aí, de repente, eu passo, venho para São Paulo. E aí, venho para São Paulo, e eu venho para São Paulo. Para mim, não existe esse negócio de sou crente, mas sou desigrejado. Já é a primeira polêmica. Porque brasa fora da fogueira, ela apaga, Vira cinza. vira cinza. Eu preciso de estar ali porque é como um ferro afia outro ferro. Como uma pedra lapida outra pedra. Eu preciso estar na igreja para ouvir. Se a fé vem pelo ouvir e vem pelo ouvir a palavra de Deus. Eu preciso ouvir a palavra dele. E eu preciso estar sendo lapidado. Eu preciso ter humildade para saber que a unção que outras pessoas carregam talvez seja a resposta de Deus para poder lapidar coisas em mim. E a lapidação tira pedaço da gente. Sim. Ela corta, ela molda, ela tira a sua forma inicial. Então isso é muito forte.